É com muita gratidão que estamos juntos novamente para contar mais uma história. E a nossa história de hoje é de Valdo, que é o presidente de uma instituição, uma creche, da qual ele toma conta e faz parte da entidade religiosa que ele frequenta, que é uma igreja protestante. E Valdo recebe um telefonema do seu tesoureiro, dizendo que este ano, que estando chegando o final do ano, que teriam que pagar o 13º às funcionárias, não poderiam dar todo o 13º às funcionárias, porque não tinham dinheiro em caixa, não tinham dinheiro suficiente, só tinham uma parte. Então, pagariam só uma parte para todas as funcionárias. Valdo ficou muito triste, preocupado, porque a maioria das funcionárias eram mães dessas crianças, muito pobres, que precisavam do dinheiro para suprir as suas necessidades básicas. Ficou muito preocupado e, ao mesmo tempo, muito chateado, porque pensando como que poderia arrumar esse dinheiro, magoado, porque sabendo que muitos dos frequentadores da igreja poderiam colaborar, poderiam dar mais de ajuda, mais de si, para poder o trabalho da creche funcionar bem e eles não passassem por essa necessidade. E pensando nisso, ficou indagando para si mesmo: será que vale a pena? Será que não é hora de fechar essa creche? Porque sempre, todos os anos, eu tenho essa dificuldade. Todos nós, os da direção dessa entidade, dessa creche, temos dificuldades para dar esse dinheiro para pagar, que é justo. É uma lei trabalhista, não podemos faltar com essas mulheres. Apesar que, se elas não receberem, não vão ficar condenando a nós, porque sabem das nossas necessidades, sabem das nossas dificuldades. Mas é lei trabalhista e elas têm necessidade também. Ficou pensando se não era hora de parar e essas crianças iriam achar outro lugar, as mães achariam outro lugar para poder ficar essas crianças abrigadas e recebendo o que elas recebiam na creche. Triste, pediu a Jesus que desse uma luz, uma orientação para ele. E abriu o Evangelho. E na página que ele abriu o Evangelho, saiu essa lição. Ao sair dali, Jesus veio costeando o mar da Galileia e, tendo subido ao monte, lá se sentou. Logo dele se acercou grande multidão, trazendo mudos, cegos, coxos, aleijados e outros muitos que foram colocados aos seus pés, e ele a todos curou. De sorte que a multidão se mostrava maravilhada ao ver que os mudos falavam, os coxos andavam, os cegos enxergavam e os aleijados ficavam sãos. E todos glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessas criaturas, porque há 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero despedi-las em jejum para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: donde receberíamos neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Jesus ordenou então ao povo que se sentasse no chão e, tomando os 7 pães e rendendo graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Jesus ordenou então:
ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e rendendo graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também os peixinhos, e ele, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram em número de 44.000, e além de mulheres e crianças. Despedido o povo, Jesus entrou na barca e foi para o território de Magdá. Como era de costume, quando li o Evangelho, Valdo ficou muito animado, se sentiu revigorado na sua fé e ligou para o seu tesoureiro e falou a ele: pode mandar soltar os cheques, pode pagar as funcionárias que nós vamos ter o dinheiro. O tesoureiro ficou preocupado e disse a ele: não vamos ter o dinheiro, porque o banco já nos disse que não vai cobrir mais os nossos cheques. Valdo disse a ele: pode cobrir, pode pagar, que nós vamos ter o dinheiro. Pode dar o cheque a elas, que nós vamos ter o dinheiro. Passados alguns dias, o tesoureiro ligou para Valdo e disse que vai dar para pagar todas as funcionárias. Valdo perguntou: e como? Nós vamos ter o dinheiro? O tesoureiro Justino disse: sim, vamos ter o dinheiro. Um frequentador da casa que ficou olhando os trabalhos da creche perguntou se precisavam de alguma coisa. Aí falaram que sim. Então ele deu uma grande doação. Como é época de Natal, ele fez uma doação boa que vai dar para cobrir todos esses pagamentos e ainda vai sobrar um pouquinho. Valdo desligou o telefone e ficou aliviado. E assim termina a nossa história. E para nós fazermos uma reflexão, eu fiquei com um pensamento, uma reflexão entre tantas, mas a principal: estamos tendo fé nas tarefas que estamos fazendo? Estamos tendo fé naquilo que nos propomos a fazer? E a outra reflexão que me trouxe essa história que eu li: o que eu estou fazendo na casa aonde eu estou frequentando? Seja a crença que nós tivermos, vamos fazer essa pergunta: estou fazendo alguma coisa útil para a casa de oração? Estou olhando as necessidades desta casa? Estou querendo ajudar essa casa a funcionar melhor? Porque todas as casas de oração, seja qual for a crença, todas elas têm os seus braços de trabalho de assistência social. Então que olhemos isso, façamos essas perguntas e essas reflexões, se podemos ajudar de alguma forma, em forma monetária, e em forma de ajuda braçal mesmo, ajuda de mão de obra, porque todas as casas precisam, tanto da ajuda monetária, quanto a ajuda de mão de obra, de ajuda de trabalhos, porque sempre tem trabalho para se fazer numa casa de oração. E assim terminamos o nosso encontro de hoje, dando graças a Deus e muita gratidão por tudo. Que assim seja.